Olá, estamos aqui novamente. Vamos continuar então nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre as dummies, as variáveis qualitativas, ou também chamadas de variáveis de resposta binária. Em alguns casos, ela pode até não ser binária apenas, tá certo? Então, nós temos aqui algumas referências para esse conteúdo, o livro do Wooldridge, esses scripts aqui que estão no Reis para quem quer usar o R, o livro do Gujarati, aqui está Gujarati, é Gujarati Porter, 2011, livro do Rio, capítulo 7, e umas notas de aula que eu tenho aí disponibilizado para vocês. Então, a dummy, no singular ou no plural dummies, né, é uma palavra que vem do inglês, ela é uma palavra muito associada para bobo, tolo, coisa assim. Ela é o ingênuo, né? Ela é uma variável que a gente diria simples, porque ela normalmente é binária, tá certo? Zeros ou uns. Mas pode ser também de outros formatos, tá certo? São as chamadas variáveis categóricas, porque elas estão expressando uma, uma característica de um determinado atributo, tá certo? Ela não implica um maior que o outro, ou seja, imagine que eu tenha uma dama igual a 1 para masculino e 2 para feminino, não quer dizer que 2 é o dobro de 1, tá certo? Imagine que seja uma dama igual a 1 para Mato Grosso, 2 para Mato Grosso do Sul, 3 para Goiás, não quer dizer que um é o dobro do outro ou é o triplo do outro, não tem nada de, não tem essa ideia. Então, ela é um pouco diferente de uma variável quantitativa normal, onde uma mudança de 1 para 2 seria uma duplicada da outra, tá certo? Um pouco diferente. Então, ela é usada para diferenciar grupos ou características. Na maioria das vezes, a gente transforma em 0 ou 1, em variáveis binárias de 0 ou 1, tá certo? E eu vou ter que trabalhar sempre com uma dummy a menos do que o número total de características. Ou ainda, eu vou ter que tirar o intercepto se eu quiser trabalhar com uma dummy para cada característica. O que eu estou querendo dizer? Imaginem vocês que eu pergunte para vocês qual é a raça de vocês. Imagine que eu tenha 5 categorias possíveis de raças. Imagine que eu tenha simplificado esse caso, tá certo? Onde eu tenha 4 e a quinta seja outras raças. E aí, então, eu não posso colocar 5 dummies. Se eu colocar 5 dummies, eu vou ter exatamente o mesmo número de dummies que o número de respostas e eu vou ter uma multicolinearidade perfeita. Lembre-se de um pressuposto clássico que a gente falou, que a gente não pode ter relações lineares perfeitas entre as variáveis x, entre as variáveis explicativas. Então, se eu colocar 5 dummies e elas tendo essa característica de 0 ou 1, elas, as 5 somarão 1 em cada uma das observações, e isso daria uma multicolinearidade perfeita e o programa simplesmente não vai funcionar. Então, imagine aqui esse exemplo. Nós temos aqui duas características, uma é sexo, a outra é religião. Sexo, eu coloquei aqui respostas homem ou mulher. Então, eu posso, para sexo, atribuir uma dummy, onde 0 vai ser um sexo e 1 vai ser o outro sexo. Tanto faz 0 para homem e 1 para mulher, ou 1 para homem e 0 para mulher, não tem problema. O fato é que quando for 1, não é 0, quando for 0, não é 1. Se eu tiver duas colunas, uma para homem e outra para mulher, eu vou ter a soma das duas sendo 1, e aí não vai dar certo. É por isso que eu trabalho com uma resposta apenas, uma dummy apenas com as duas respostas do sexo. No caso aí, religião. Imaginem vocês que eu tenha a possibilidade de ser católico, presbiteriano, espírita, muçulmano. Eu coloquei somente essas 4, mas a gente sabe que tem outras religiões aí. Eu vou trabalhar, no caso, com 4. Por quê? Porque se eu tiver
por exemplo, o católico igual, imagine que A1 seja quando é católico e quando não é católico. Então, quando for católico, quando não for católico. Então, D1 igual a 1, as outras vão imediatamente ser 0, porque aqui seria, por exemplo, ser presbiteriano, e aí ele assume 1, 0 nos demais, e ser espírita, a D3 assume 1 e 0, 0 nos demais, tá certo? Ele não tem como ele ser 1 nas 3 ou em mais de uma. Se ele for muçulmano, seria o caso, por exemplo, onde ele é 0 nas 3 dames. Eu estou chamando aqui de muçulmano como sendo a base, tá certo? Então, nesse cenário vocês têm aqui um caso onde eu tenho 3 dames para 4 respostas. Então, sempre uma a menos. Eu posso ter essa dame mudando o intercepto, já vou mostrar para vocês por que isso aqui está alterando o intercepto, alterando a inclinação, ou eu posso ter os dois ao mesmo tempo, tanto o verde como o vermelho ao mesmo tempo. Então, quando eu falo alterar intercepto, é porque aqui, ó, não tem nenhuma variável x. Então, o alfa vezes algo que vai ser 0 ou 1, ou ele vai ser somente alfa 3 quando o dummy for 1, ou ele vai ser simplesmente 0 quando o D1 for 0, tá certo? E da mesma forma aqui nesse caso, nesse outro caso aqui eu tenho para 2, depois eu tenho para 3, tá certo? Aqui no alfa 7. E a gente percebe então que quando for D2 igual a 1, aqui vai ser 0, o D1 vai ser 0 e o D3 também vai ser 0. Então, da mesma forma, eu tenho para D1 e para D3. Quer dizer, quando for D3, quando for espírita, esse é 1, fica somente alfa 7 aqui. Esse alfa 7 vai ser combinado com o alfa 0, por isso é que ele fala que altera o intercepto. O que era 0 passará a ser 0 mais alfa 7. Quando ele está combinado com x, ele altera a inclinação. Por quê? Porque quando for dummy 1 igual a 1, vezes x1 vai dar x1. Então, ele está alterando este alfa 1. Alfa 1 mais alfa 4 vai ser o multiplicador para o católico, que é quando essa dummy é 1. Quando essa dummy é 1, automaticamente essas outras são 0 e somem todos esses outros termos ali, onde tenho aqui de alfa 5 até alfa 8. Tá certo? Então, nós podemos ver aqui agora a equação. Então, aqui nessa equação, a gente tem, então, um intercepto, um parâmetro vezes a variável x1, um parâmetro vezes a variável x2. Aqui, o alfa 3, ele está associado a dummy 1, que é a que a gente colocou como a de católico, tá certo? A dummy 1 vezes x1, então essa aqui, que não está multiplicada por x1, ela está alterando o intercepto. Esta aqui está alterando a inclinação de x1. A dummy 2 é a que a gente colocou como presbiteriano, então aqui alterando o intercepto para presbiteriano, alterando a inclinação para presbiteriano, alterando o intercepto para espírita, alterando inclinação para espírita. E se você tivesse, então, uma situação de uma D4, que seria muçulmano, esses dois termos aqui gerariam um problema de multicolinearidade, tá certo? Então, eu não posso ter as 4 dummies na mesma equação. Por quê? Porque, fatalmente, a soma de D1, D2, D3, D4 vai dar igual a 1 para todas as observações. E a coluna do intercepto, ela é 1 para todas as observações por definição. Então, eu não posso ter 4 dummies, eu não posso ter as 4 dummies. Eu tenho que tirar uma, e a que eu tirar será a base. Neste exemplo, eu optei por tirar a D4, então a de muçulmano ficou como sendo a base. Ela é a condição onde as demais dummies são iguais a 0. Então, vamos pensar aqui, eu estou tirando esses dois termos, alfa 9 e alfa 10, eu estou tirando os dois termos referentes a muçulmano, que é esse aqui, tá? Aqui embaixo, simplesmente, eu coloquei letrinhas ao invés de números,
então esse aqui some do meu modelo. Na hora que eu estiver fazendo a regressão, eu vou usar, então, as demais, mas não vou usar as de muçulmano, repito, ela será sacada fora para não dar multicolinearidade perfeita e ela será dita base. Poderia escolher outras condições como a base. Aí eu mudaria aqui a minha nomenclatura, tá certo? E seria, por exemplo, se eu quiser colocar católico como a base, então aqui seria DC vai ser 1 quando todas as outras forem 0. E aí apareceria no meu modelo DP, DES e DMU, ao invés de aparecer a DC, tá certo? Então, se a base for católica, eu vou tirar fora todos os termos que tem aqui DC. Se a base for presbiteriano, eu vou tirar os termos que tem DP. Existem alguns autores que fazem essa discussão se o modelo altera significativamente quando você altera a base, né? Isso pode acontecer, não é esperado que a gente tenha grandes alterações mudando a base, tá certo? Mas a gente tem algumas discussões ainda falando sobre isso. Ok? Então, vamos pensar. Se eu tiver então, esqueçam esses dois termos aqui, tá certo? Esqueçam esses dois termos aqui, eles estão fora do meu modelo, tá certo? E aí, imagine, então, a situação de ser católico. Então, DC vai ser 1 e as demais DP, D e S serão 0. Então, se DC é 1, 1 vezes alfa 3, eu vou alterar o intercepto associado a católico, que vai passar a ser alfa 0 mais alfa 3, alfa 4 vezes 1, então vai ter alfa 4x1, eu posso juntar com alfa 1x1, então alfa 1 com alfa 4x1, essa será a inclinação para católico. E esses outros termos? Bom, se aqui é 1, esse aqui é 0, some, esse é 0, some, esse é 0, some, esse é 0, some, e os outros já não estavam no modelo. Então, acabou tudo o que tem aqui de alfa 5 para frente, acabou, não tem mais nada, tá certo? Da mesma forma, se eu tiver presbiteriano, então o DC é 0, some, DC aqui no alfa 4 também vai sumir, ficam esses dois termos e esses outros somem também, porque serão dummies iguais a 0. Então, neste caso, eu posso juntar alfa 5 com alfa 0 para presbiteriano, vai ser esse intercepto. Alfa 1 mais alfa 6, por causa desse termo aqui, tá certo? E eu consigo, então, ver que para cada condição, eu tenho uma possibilidade, neste exemplo, de alterar intercepto e alterar a inclinação associada a x1, tá certo? Então, é como se eu tivesse aqui 4 curvas distintas, uma para cada religião, tá certo? É como se eu tivesse essa situação, ok? Então, vamos pensar agora um exemplo, tá? Imagine este exercício, eu tenho ele aqui dentro do ARPubs, vocês vão encontrar aqui, tá certo? Nesse QR Code. Então, eu tenho aqui a quantidade produzida de algodão, é um exercício simplório, tá? Quantidade produzida de algodão em função da área colhida de algodão, o preço do algodão, preço da soja, que compete com o algodão, tá certo? E eu estou colocando aqui dummies para simbolizar os estados. Então, no caso, eu estou falando de Centro-Oeste e eu estou falando de dummies para Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás. Eu não coloquei Distrito Federal, ok? Neste caso aqui, eu tenho o que a gente chama de um painel. Eu tenho dos anos de 1990 a 2000. Como vocês podem ver, eu tenho aqui um descritor de ano, eu tenho um descritor da quantidade de algodão, a área de algodão, preço de soja. E o que está me identificando o estado são essas dummies. Então, veja, eu tenho no Centro-Oeste 3 possibilidades. Eu tenho a possibilidade de ter, para este caso eu não pus Distrito Federal, então eu tenho Mato Grosso do Sul e Goiás.
Como eu tenho 3 possibilidades de resposta, eu coloquei 2 dummies, então uma a menos. Então, eu pus o que eu chamei de DMS e DMT. Goiás, que é o terceiro estado, ele ficou como base, ou seja, quando não for Mato Grosso do Sul e não for Mato Grosso, será valor 0. Então, se não é Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, será Goiás. Então, na nossa tabelinha, ela fica uma coisa desse tipo aqui, ó. Quando for 0 e 0, eu tenho Goiás, tá certo? Aqui eu tenho valores numéricos, 0 e 1. Quando for MS é 1. Quando for DMT 1 é porque eu tenho Mato Grosso, e aí automaticamente não será Mato Grosso do Sul, será 0. Quando for Goiás, não tem 1 aqui em lugar nenhum, tá certo? Estão conseguindo ver aqui, né? E assim a gente vai conseguir fazer o nosso modelo. Então, aqui eu vou fazer depois ali o passo a passo no R para vocês, tá certo? Mas aqui, então, ó, eu tenho os dados, uma regressão que a gente chama com os dados empilhados. Empilhados quer dizer daquela forma que a gente viu na tabela anterior. Eu tenho Goiás em cima de Mato Grosso do Sul, em cima de Mato Grosso. Poderia estar numa outra organização, não tem problema nenhum, tá certo? Eu poderia ter Mato Grosso do Sul antes e Goiás depois. Isso não tem problema, tá certo? O que vocês verão é que, conforme o pacote, ele vai adotar o primeiro, a primeira observação como sendo a base. É isso que tem que tomar cuidado, como é que o seu programa trabalha. Então, aqui eu chamei de regressão reg empilhada, reg.empilhada, é o objeto que eu estou dando nome para o objeto de regressão. Um linear model, no caso, eu estou colocando, então, QAlg em função, esse tio aqui é em função do AAlg, que é a área, PAlg, que é preço de algodão, e PSoja, que é o preço de soja. Então, rodando essa primeira parte aqui, eu tenho a minha saída. Se eu pedir, eu tenho a minha regressão. Se eu pedir summary da reg empilhada, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma regressão com todos os dados, tá certo? As 33 observações dos 3 estados, sem distinguir estados. Eu não coloquei aqui dummies, tá certo? Em nenhum momento eu falei para ele que tem algum identificador aqui de estado. Então, por isso a gente chama de empilhada. É o pool, é o dado. Quando a gente fala pool, é P-O-O-L, né, do inglês, a gente está falando que a gente está misturando todos os estados, independentemente, eu não estou distinguindo nenhum deles, tá certo? Aí usei o Stargazer para fazer essa saída aqui mais organizada, tá certo? Então, se você fizer esses comandos, você vai chegar exatamente a esses resultados. E aqui o que nós temos? R quadrado ajustado, ele está me dizendo que 0,85, ou seja, 85% das variações da quantidade de algodão foram explicadas por essas variáveis, a área, preço de algodão e preço de soja. Se eu for olhar aqui o F estatístico, ele está me dando um p-value aqui, uma probabilidade 0, ou seja, ele está rejeitando H0 de que todos os parâmetros são 0. A hipótese de teste do F é essa, de que o beta 0 igual beta 1, igual beta 2, igual beta 3, iguais a 0. Ele está rejeitando isso, ou seja, algum parâmetro é diferente de 0. Se você for olhar agora a cada um deles, ele tem aqui um P, porque eu pedi para ele me mostrar o style all, ele me dá aqui a estatística T e ele me dá a probabilidade P. Neste caso, ele está sinalizando 3 asteriscos e a probabilidade igual a 0, então ele está encaixando aqui P menor do que 0,01, e eu vou dizer então que este parâmetro é significativo diferente de 0. Por quê? Porque este teste T, ele está fazendo o teste do H0 de que beta é 0, H0 é de que esse beta é 0, e ele está falando que a probabilidade é 0, menor do que o nível de significância de 1%, tá certo?
Então, eu tenho 99% de confiança de que este valor é diferente de zero, ou seja, de que eu rejeito H0. Eu estou rejeitando H0 a 1% de significância, ou seja, essa probabilidade menor do que 1%. Se fosse menor do que 5%, apareceriam 2 asteriscos. Não teve nenhum aqui com 2 asteriscos. Se fosse menor do que 10%, eu teria aqui um asterisco. Não apareceu um asterisco em nenhum. Aqui vocês verão aqui, ó, P igual a 0,109, ou seja, deu um pouquinho coisa acima do que 0,1. Mas ele é computador, é máquina, então ele falou, foi acima de 0,1. Então, ele não colocou nenhum asterisco aqui para esse parâmetro. O que ele está falando com isso? Ele está falando que esse parâmetro, esse outro parâmetro e esse outro parâmetro não foram significativos para explicar a quantidade de algodão. Ou seja, eu estou dizendo aqui que eu não rejeito H0, a probabilidade foi maior do que 0,10. Eu não rejeito H0 aqui também, não rejeito H0 aqui também. O H0 é beta é zero. Então, embora aqui tenha dado 224.936,700, né? No caso ali é o ponto, é o decimal para a gente. Embora tenha dado um número muito grande, aqui também deu muito grande, aqui também deu muito grande, isso foi por causa da ordem de grandeza da quantidade, tá certo? Mas ele não foi estatisticamente significativo. Por quê? Porque o desvio padrão dele deu muito grande. Olha só a ordem de grandeza do desvio padrão, que é entre parênteses. Ele está muito grande comparado com o valor do parâmetro. Então, essa dispersão em torno do valor estimado, do parâmetro, foi de tal forma que eu não consigo dizer que é significativo, tá certo? Embora eu tenha 85% de explicação, eu tenha o F rejeitando o H0, dizendo que algum parâmetro é diferente de zero. De fato, aqui o parâmetro da área foi diferente de zero. Eu não consigo enxergar um bom modelo aqui. Por quê? Porque eu tenho 3 parâmetros não significativos entre 4. De 4 parâmetros, eu tenho 3 não significativos. Então, esse é um modelo que levanta a suspeita de que tem algo acontecendo, tá certo? Não está tão bom assim, ok? Bom, aquele modelo, então, ele não está tão bom e pode ser que um dos problemas seja a heterogeneidade dentro da amostra, ou seja, eu tenho Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, eles têm reações distintas e quando eu ignoro isso e eu faço um modelo empilhado, eu posso estar aí com um problema ali dentro dos meus dados, dentro do meu modelo, e uma alternativa pode ser colocar aquelas dummies, tá certo? Colocar DMS, DMT, vou mostrar para vocês como a gente faz isso. A outra alternativa é usar o pacote dummies. Esse pacote chamado dummies, ele tem a possibilidade de você usar aquela coluna que estava escrito estado, e eu pedi para ele criar dummies. Então, é uma alternativa bastante interessante, porque ele vai criar as colunas a mais que nós precisamos. Se você tiver uma base de dados muito grande, isso aqui pode ser uma estratégia legal. Ou então, você trabalhar com Excel para criar as dummies. Então, aqui ele usou aquela variável chamada estado, que tinha o descritor caractere do estado, então ele tinha GO, MT, MS dentro da coluna, portanto não eram números, eram caracteres, e então eu uso aquele descritor e eu drop false, quer dizer, eu não estou pedindo para tirar nenhuma, ou seja, ele vai criar dummies do tanto que tiver lá dentro. Se eu tivesse, eu falei para vocês que normalmente a gente coloca menos uma, né? Eu tenho o número de respostas menos uma, para não dar multicolinearidade perfeita. Aqui eu fiz com drop false para vocês verem exatamente o que acontece, ó. Ele vai criar 3 colunas, ele criou uma coluna estado GO, estado MS, outra coluna estado MT, e ele põe 1,
para quando satisfaz aquela condição de ser GO, 0 no caso contrário. Ou seja, ele faz exatamente essas duas colunas aqui, estado MS e estado MT, são exatamente o equivalente às colunas que a gente tinha como DMS e DMT, ok? E aí eu posso incluir as dummies. Então, eu fiz aqui duas opções, uma delas incluindo DMS e DMT, então aqui nesta equação. Esta outra é sem incluir DMS e DMT. Vejam que está vazio. Eu não posso incluir aqui o Goiás, né? Porque ele vai dar multicolinearidade perfeita. Então, eu não pus Goiás, eu pus DMS, pus DMT e rodeio o modelo. Então, aqui eu tenho o empilhado, que eu fiz antes, e aqui o segundo modelo com DMS e DMT. Neste caso, eu não estou multiplicando por nenhuma variável, ou seja, estou alterando apenas o intercepto. Então, eu vou ter um intercepto que vai ser aqui, nesse caso, da base, portanto, Goiás. Quando for Mato Grosso, o intercepto vai ser esse combinado com o resultado daqui. Quando for Mato Grosso do Sul, o resultado será para o intercepto esse aqui da base, combinado com o de Mato Grosso do Sul. No caso, a gente observa que ao incluir as dummies, o R² aumenta, mas o R² ajustado reduziu. Portanto, o modelo, podemos dizer, olhando o R² ajustado, dizer que ele piorou, tá certo? Porque ele reduziu o R² ajustado. O intercepto passou a ser significativo, esse caso aqui, o intercepto para Goiás, ou seja, para a base. Para Mato Grosso do Sul, não foi significativo, a probabilidade deu 0,6, portanto, eu não rejeitei que beta é 0, portanto, aqui deu 17.299, porém, é o equivalente estatisticamente a 0. Da mesma forma, para Mato Grosso do Sul, equivalente a 0. Então, o que eu estou falando? Que eu pus DMS e DMT para alterar o intercepto, mas na prática eu estou falando que não, que o intercepto foi o mesmo para todos, ou seja, ele equivaleu ao da base. Porque se isso aqui estatisticamente é 0, somado com isso, vai dar menos 119.182. Esse outro estatisticamente é 0, então somado 0 com isso também não vai alterar. Do ponto de vista do P-Alg e do P-Soja, continuam dando não significativos. Então, o meu modelo aqui apresentou pouca melhora, tá certo? O R² ajustado não melhorou, o parâmetro passou a ser significativo, mas agora eu tenho 6 parâmetros e apenas 2 são significativos. Então, o modelo não está legal, não está bom, isso não é bom, ok? A outra alternativa também seria usar diretamente no código a variável estado, ao invés de usar DMS e DMT, eu poderia usar a variável estado diretamente. O programa é inteligente, ele vai já entender que dentro da coluna estado tem aqui, dentro dessa coluna GO, MS, MT, as letrinhas, e aí por aquela identificação ele vai automaticamente fazer uma regressão equivalente àquela da DMS e DMT. Então, eu coloquei uma do lado da outra para vocês verem. Então, aqui neste caso, eu tenho a regressão com DMS e DMT e a outra com estado. Agora, veja, eu coloquei a variável estado, ela tem esses identificadores, o programa automaticamente escolhe a primeira como base e põe as demais, então, DMS e MT. Veja que o resultado sai absolutamente idêntico, é a mesma coisa, tá certo? Para os dois casos. Agora, eu posso colocar alterando intercepto e inclinação. Para fazer isso, eu não tenho acordo. Eu não vou poder usar a variável estado para isso. Eu preciso de uma variável numérica. E aí, neste caso, é onde nós vamos aqui trabalhar, então, com DMS e DMT. Ou eu poderia usar aquela variável que sai do pacote dummies, tá certo? Então, aqui neste caso, eu vou colocar multiplicado por área para MS, multiplicado por área para MT. E aí eu tenho, então, que quando for Mato Grosso do Sul, essa dummy é 1,
quando for Mato Grosso do Sul, essa dummy é 1, ela vai, no caso aqui eu vou olhar se ela foi significativa, não foi, ela vai alterar a constante. Se aqui está não significativo, eu tenho aqui o equivalente ao zero estatisticamente. Somado com a constante, ele não altera nada. Aliás, a constante aqui também não foi significativa, então, portanto, a constante também foi zero. Ou seja, para Goiás foi zero, tá certo? Para Mato Grosso, entretanto, eu tenho um intercepto distinto significativo, somado com zero, ou seja, eu estou falando que existe sim um intercepto distinto para Mato Grosso. De fato, o que a gente viu naquele período era que Mato Grosso teve uma expansão na produção de algodão muito grande e realmente ele destoa do que acontece em Mato Grosso do Sul e Goiás para esse período de 90 a 2000, tá certo? Então, veja, neste caso, eu usei, nesta primeira equação, a variável estado, aquela coluninha escrita estado, para fazer a mudança do intercepto, mas para fazer a mudança na inclinação, eu preciso usar aquelas colunas numéricas. Então, talvez fosse mais sensato simplesmente usar essa notação para a equação 2, tá certo? Veja que o resultado vai dar idêntico. Neste caso, a gente pode dizer, olha, aumentou o R quadrado, aumentou bastante, 0,85 foi para 0,96, 96% das variações da quantidade de algodão foram explicadas pelas variações das variáveis explicativas. Eu começo a observar, então, que existe um intercepto distinto para Mato Grosso e a inclinação também acusou aqui significativa, ou seja, diferente de zero para Mato Grosso. Então, isso é o meu indicador de que Mato Grosso tem uma equação distinta para ela. Não temos ainda significância para preço de algodão, nem preço para soja. Ok? Então, para resumir, né, a gente tem sempre que pensar que o número de dummies será uma a menos do que o número de possíveis respostas, tá certo? Eu não posso... a única forma que eu poderia pensar em colocar o número de dummies igual ao número de respostas seria se eu retirasse o intercepto, tá certo? Vamos passar agora, então, para o RStudio, para podermos ver melhor a implementação disso. Bom, aí você já sabe. Deixa a sua curtida aí, ativa o sininho, se inscreva no canal para ajudar a gente. Olá, vamos continuar então com agora o mão na massa com o RStudio. Tá? Então, primeiro, vocês tenham em mente, nós vamos reproduzir esse exercício aqui, tá certo? Ele está, vocês conseguem enxergar aqui o endereço, é o mesmo que está lá no PowerPoint, tá? No slide, tá certo? Então, é o mesmo, tá certo? Vou só aqui fazer com o RStudio para vocês, tá certo? Então, estamos aqui no RStudio e, primeiro passo, vamos criar um novo projeto. Então, vocês vão abrir aqui, ele vem essa telinha, novo diretório, novo projeto. Eu vou colocar aqui como exemplo algodão, ok? Vocês podem colocar o nome que vocês quiserem, marca aqui o diretório no local que vocês quiserem. Estou criando, então, um novo projeto. Vocês vejam que ele vai reiniciar e agora está criado esse local. Bom, eu preciso colocar aqui dentro o meu dataset, tá certo? Só que no meu caso agora, neste momento, eu vou pegar aqui desse RPubs, tá certo? Onde eu tenho aqui mais informações sobre como que eles estão. Esse arquivo XLS está lá dentro do ambiente virtual de aprendizagem. Para quem não tem essa possibilidade, você tem aqui o structure, né, que você pode executar, tá ok? E ele vai reproduzir essa janela para vocês. A forma que eu acho mais fácil é vocês baixarem aqui o code, tá certo? Para os casos onde não tem code, você vai ter que copiar e colar. Mas aqui no caso eu tenho a possibilidade de fazer o download. Ele vai fazer então o download
eu vou pegar esse arquivo, pedir para mostrar na pasta, ele vai abrir, portanto, a minha pasta de downloads. Então, eu vou recortar lá da minha pasta de downloads e vou colar aqui, ó, certo? Dentro daquele endereço onde eu tinha criado inicialmente para vocês, tá certo? E aí, vocês então encontrarão ele aqui dentro da sua pasta. Por que eu estou falando desse arquivo RMD, esse arquivo de Markdown? Porque aqui dentro, clicando nele aqui com o botão da esquerda, eu consigo enxergar todo o post que foi feito, tá certo? Só peço que, se vocês forem utilizar, coloquem aqui a citação adequada, tá certo? Que ele está dentro da licença Creative Commons, citando, não tem problema, tá certo? Vocês podem utilizar. E aqui vocês têm aquele arquivo de dados, esse arquivo, essa representação aqui é o meu arquivo de dados, tá certo? Uma forma muito tranquila, muito prática, é você simplesmente, veja, está todo ele vazio, uma forma é você vir aqui, run, pedir para ele rodar tudo, ele vai rodar o script todo, ele vai rodar o post todo, tá certo? Aquele post que está lá no Warpubs. Veja que ele está rodando tudo, os objetos estão sendo criados aqui, tá certo? Esta é a grande vantagem de você ter um script, tá certo? Porque ele roda, dependendo da forma como você estiver, ele vai mais rápido ainda. Os meus dados estão aqui, portanto, tá certo? O objeto dados, neste caso, já criado com as dummies criadas e tal. Nós vamos fazer o passo a passo para vocês entenderem um pouco melhor, tá certo? Mas aqui você tem acesso aos dados e você pode rodar. Na verdade, já está rodado, já foram rodadas todas as equações, tá certo? Aqui, modelo 1, modelo 2, regressão empilhada, todas elas foram feitas já, tá certo? Então, é uma grande vantagem, eu diria. Mas vamos começar do zero, né? Vamos apagar tudo, tá certo? Eu vou ficar só com esse arquivo aqui. Eu posso trabalhar com ele criando o meu script. Então, eu vou criar aqui, eu vou clicar aqui, RScript, eu abro uma tela, né, onde eu vou poder colocar, então, essa informação, ok? Se vocês quiserem adicionar alguma informação a mais, você pode pegar e guardar aqui, ó, esse endereço, por exemplo, né? Eu gosto sempre de referenciar da onde eu estou tirando, tá certo? Já posso começar a salvar, ele vai me pedir para colocar aqui um endereço, tá certo? Eu posso colocar o nome que eu quiser. Então, tá feito. Eu coloquei aqui o meu endereço, tá pronto. E aí, eu posso trabalhar, copiando e colando e assim sucessivamente. Então, eu vou abrir a tela aqui um pouquinho, só para eu enxergar melhor os dados. Os meus dados estão aqui, ó. Observa que aqui, ó, neste caso, ele não fez ainda o uso daquele pacote dummies. Então, eu vou puxar aqui. Eu vou puxar isso aqui. Eu posso abrir com a direita, copy, né? E paste aqui. Ele veio um pouco desorganizado, tá certo? Mas não tem problema, ele vai funcionar tranquilamente. Então, é só você posicionar o cursor aqui na ponta do dados, run, ele já puxou os meus dados. Se eu fizer isso aqui, observa que ele executou aqui este comando, mas este comando não está no meu script. Então, aqui eu tenho o meu dataset, que vocês conseguem ver, né? E eu posso adicionar aqui o meu script, por exemplo, após o attach aqui, por exemplo, certo? O attach, eu já falei antes, para que serve o attach? O attach serve para o RStudio reconhecer os rótulos, tá certo? Estou voltando aqui, repetindo um pouquinho isso, para afirmar aí o conhecimento de vocês nas outras videoaulas, né? A gente falou sobre isso para vocês, tá certo? Então, é importante terem essas coisas aí com clareza, né? Então, o pessoal que não sabe ainda, o pessoal que não viu ainda, nós temos esse canal aqui no YouTube,
né? Então, aqui a gente tem outros exercícios que foram feitos, tem o curso, né? Que a gente coloca aqui dentro dessa playlist de econometria aqui, tá certo? Onde vocês têm aqui várias opções, ok? Aparece aqui várias opções, a playlist de econometria para vocês olharem, tá certo? E aí, então, vamos lá. Nós temos o nosso dataset aqui, ele tem rótulos. Se eu tentar entender o que é QALG de cara, ele só está entendendo isso porque eu já puxei ele com essa estrutura. E aí ele veio já com essas coisas. Mas o usual é a gente chamar de um Excel ou de um CSV, a gente usar o attach, e aí a gente consegue que ele entenda adequadamente os rótulos, e assim eu posso usar os nomes diretamente. E vamos continuar então. Eu posso pegar agora e ir fazendo passo a passo. Se eu quiser essa disposição mais organizada, eu posso usar o pacote Knitr, a opção Cable. Existem vários outros, tem o Cable Extra, que é muito bom também. O Cable aqui, ele vai me permitir mostrar os dados de uma forma no console, sem ser por meio do View aqui, né? Esse aqui ele me mostra na tela do View. Essa tela do View ela é bacana, você pode usar filtros aqui para organizar seus dados, e isso pode ser bem interessante, tá certo? Isso pode ser bem interessante. A gente pode continuar, então, puxando aqui, você pode vir aqui abaixar e olhar, então, as estatísticas descritivas. Neste caso, eu só estou usando o Knitr para ele organizar a tabelinha de saída de summary aqui, de summary, tá certo? Então, eu posso vir colando e executando passo a passo para entender exatamente o que ele está fazendo. Então, eu tenho aqui, então, a minha tabela com as estatísticas. Vocês vejam que a coluna aqui não está dando, porque eu pus um tamanho de letra meio grande. Por isso é que ele veio algumas coisas quebradas aqui, como se ele tivesse faltando largura, tá certo? Mas tudo bem, não tem problema. Você consegue entender isso. Se você tiver com problema de largura e não quiser usar desta forma, você pode simplesmente usar assim, ó, summary dados, e aí ele vem de um jeito mais enxuto, né? Um pouquinho, talvez alguns não gostem tanto, né? Porque ele veio aqui do outro lado, mas tudo bem, não tem problema não. Você está fazendo a mesma coisa, tá certo? Do ponto de vista de análise de dados, você tem a informação ali. Eu coloquei aqui uma parte para analisar, não é bem para analisar, mas para você olhar a heterogeneidade entre os estados. É isso que está ocasionando a necessidade de termos aí dummies. Neste caso, eu estou usando o pacote gplots, você precisa instalar ele previamente, e eu estou pedindo para ele plotar a média do QALG por estado, do PALG por estado e do PSoja por estado, para vermos como estão essas variáveis dentro, com essa heterogeneidade, com os diferentes estados. Então, eu vou chamar agora, então, o pacote gplots, e eu vou pedir para ele plotar. E vai ser interessante você ter a janela aqui do plot aberta, para ele poder plotar certinho. Então, aqui, por exemplo, eu tenho QALG em função dos estados, e eu estou plotando a média. Então, aqui a média para Goiás, a média para Mato Grosso do Sul é mais baixa, a média para Mato Grosso é mais elevada, e a gente consegue ver a dispersão, né? Eu tenho aqui os bigodes, né? Os whiskers, né? Onde a gente consegue ver que a variabilidade aqui para Goiás, ela é muito pequena, a variabilidade para Mato Grosso do Sul, em torno da média, ano a ano, né? Cada um desses 11 anos. E a variabilidade para Mato Grosso é muito grande. Ela foi realmente destacada, bem pronunciada, diferente das demais. Vou fazer a mesma coisa para o preço de algodão, e aí eu consigo ver
que elas têm uma certa dispersão, mas muda um pouquinho aqui a média, principalmente para Mato Grosso, tá certo? E aí você tem, então, uma característica, né? Mato Grosso tem uma dispersão de preço de algodão parecida, não é tão grande, essa dispersão é entre os anos, então é natural que aconteça, e a gente percebe que essa variação parece que ela, de certa forma, acompanha, né? A gente sabe aí de outras literaturas que normalmente a commodity exportável ela tem aí uma baliza no mercado internacional, e aí, no caso, existe uma relação com a distância dos portos, né? Goiás e Mato Grosso do Sul têm caminhos diferentes aí de Mato Grosso. Nós estamos falando de um período de 90 a 2000, e aí, portanto, o caminho do algodão para Mato Grosso naquela época era distante, né? Tinha uma distância diferente desses outros estados. E também, naquela época, a gente não tinha algumas saídas aí para escoamento de algodão, no caso lá daquele, né, dos diferentes estados. Bom, como eu estou falando isso, vocês estão percebendo que precisa ter um certo entendimento do fenômeno, né? Se eu estou falando de algodão, eu preciso conhecer minimamente do que eu estou trabalhando. A gente tem aí vários cientistas trabalhando aí com aprendizagem de máquina, onde, tipo assim, o conhecimento do cientista, às vezes a gente não quer que haja interferência do conhecimento do cientista, mas para alguns fenômenos a gente precisa desse conhecimento para poder modelar adequadamente. O adequadamente que eu falo é considerando as variáveis corretas, considerando né, todas as variáveis que devem estar no modelo para não termos aí omissão de variáveis. Vou fazer a mesma coisa aqui para o preço de soja. Também a gente vê um cenário parecido, tá certo? Para Mato Grosso do Sul um pouquinho mais alto do que dos demais. Isso por causa do escoamento, da distância, dos portos. Lembrem o cenário, aqui os nossos dados, estamos falando de 90 a 2000, tá certo? Ainda nem comentei nada de onde eu tirei os dados, como é que foi feito isso e tal. Vocês vão achar alguma informação a mais aqui, tá certo? Vou lembrar para vocês que quando eu fiz isso, eu coletei esse dado, foi já um tempo atrás, né? Foi coletado em 2002 e, portanto, pode não bater exatamente com o que tem lá na PAN hoje, no Sidra, porque às vezes os dados sofreram algum tipo de revisão, ok? Bem, então, continuando, a gente fez esses plots, né, para termos aí algumas ideias de como estão as nossas informações. Vocês conseguem achar aqui todos essas saídas, porque, lembrem, no início eu rodei tudo, tá certo? Então, por isso que ele aparece todas essas pequenas saídas aqui abaixo. Bom, eu posso fazer a correlação para olhar as variáveis, como que elas estão se comportando. Aqui eu tenho uma sugestão de como é que pode ser feita. Neste caso, eu estou pegando a função core, eu estou armazenando a informação dentro do objeto correlação, eu estou usando os dados, que é então deste objeto, estou pedindo para pegar todas as linhas, e estou pedindo, quando eu ponho assim, ó, vírgula, e não ponho nada, é porque ele está pegando todas as linhas. E estou pegando as colunas de 2 a 5. Então, se eu olhar aqui, ano ele não está pegando. Eu peguei da 2, veja ali, column 2, até a 3, 4, a 5. Eu não peguei as dummies, tá certo? Peguei até aqui, até a coluna 5. Então, eu posso achar que esta correlação... Não faz sentido a gente fazer correlação com a dummy, tá certo? Mas olha só, então eu tenho aqui agora, foi computada a correlação, ela veio para esse objeto, correlação. As informações estão armazenadas aqui dentro. Se eu pedir para olhar, ele me mostra uma matrizinha. E se eu pedir para rodar correlação, ele dá uma saída no console. Então, aqui, esta opção é a opção de View, né, do editor View.
E aqui eu tenho uma saída no console. E aí eu consigo ver, então, que a área de algodão está muito relacionada com a quantidade normal. Quantidade, eu estou assumindo que a quantidade é a minha variável dependente, e quanto aumenta a área, aumenta a quantidade colhida. Isso é absolutamente normal, razoável. Já os preços, ele tem uma relação aqui um pouco variada, a correlação baixa com a quantidade. E o mais importante no caso é a relação entre as variáveis. É esta correlação entre as variáveis explicativas, tá certo? E aí, no caso, é importante ressaltar que o preço de soja tem uma relação forte com o preço de algodão, para este banco de dados que nós estamos trabalhando aqui, ok? Então, isso aqui poderia ser um sinal de preocupação, no caso aí da multicolinaridade. A gente pode continuar, então, estimando o nosso modelo múltiplo. Então, eu posso aqui fazer a minha regressão. Eu vou pegar tudo isso aqui, vou fazer aqui o Ctrl+C, Ctrl+V, mas eu vou fazer passo a passo com vocês, tá certo? Dei aqui uma linhazinha só para a gente identificar, então, que eu vou começar a minha regressão empilhada, tá certo? E aqui, então, eu chamei o Atashi novamente, não precisava puxar novamente. A minha reg empilhada, eu estou chamando desse nome, poderia chamar de outro nome, tá certo? Eu estou atribuindo para este objeto, eu estou atribuindo para ele o resultado que sai daqui. Então, o que é isso? É um linear model da quantidade de algodão em função da área de algodão, preço de algodão e preço de soja. É assim que a gente simboliza a fórmula. Feito isso, põe o run, ele já rodou e já armazenou o resultado aqui. Posso fazer o summary e ele sai exatamente aquele resultado que a gente tinha achado, R² 0,85, aqui apenas o ALG. Veja que ele está em notação científica. Se você tiver que desativar essa notação científica, você tem que usar o recurso options para ele retirar isso. Posso incluir aqui o ACAIC e o BIC, tá certo? A gente já fez isso nas outras videoaulas. E isso vai permitir que o Stargazer compute o ACAIC e o BIC e coloque lá dentro, né? O Stargazer computa o ACAIC e o BIC? Não. Eu fiz, né, o ACAIC e o BIC aqui, coloquei dentro do objeto reg empilhada com esse nome, e aí o Stargazer consegue ler isso aqui, e eu pedi para ele manter essas estatísticas do ACAIC e do BIC. Então, eu tenho aqui uma equação, eu tenho as informações que a gente viu no começo aí da videoaula. Posso continuar fazendo uso agora de outros modelos. Então, aqui agora eu tenho a regressão com as dummies alterando o intercepto. Então, eu posso copiar isso, tá certo? Eu já chamei o Stargazer anteriormente, então agora eu não preciso puxar o library Stargazer de novo. Vou colocar aqui a regressão alterando intercepto. Ok? Então, aqui neste caso, eu coloquei DMS e DMT para alterar intercepto. Vamos recordar que nos nossos dados eu tenho já de início criadas essas colunas, onde tem 0 e 0 para Goiás, 1 para MS, 1 para MT. Isso já estava criado a priori, ok? Então, ou você faça a priori no seu programa preferido, pode ser o Excel, por exemplo, ou você vai ter que usar algum pacotinho para fazer a geração dessas dummies. Usando, por exemplo, esta coluna estado, a gente pode gerar a coluna de dummies. Então, nós vamos chegar lá. Então, aqui, alterando a dummy, alterando o intercepto, eu tenho, então, o meu resultado, tá certo? Da dummy alterando o intercepto. A gente já tinha visto isso lá nos slides. Pus o ACAIC, pus o BIC e fiz aqui o Stargazer com duas colunas. Agora, então, eu pus uma lista com as duas colunas, tá certo? Eu pedi para usar a vírgula como separador
e os indicadores ali embaixo que eu quero, o ACARC, o BIC, o R quadrado ajustado e o número de observações. Então, aqui, agora, observem que eu tenho, então, a minha tabelinha, as duas colunas. Essa coluna não tem DMS, DMT, a outra tem. Aqui eu vejo que o R quadrado aumentou, o R quadrado ajustado caiu, e o ACAIC e o BIC aumentaram. Então, isso quer dizer que o modelo realmente piorou. O R quadrado ajustado piorou, o ACAIC aumentou, piorou, portanto, o BIC também aumentou, portanto, também piorou, tá certo? Então, o modelo ficou pior com a dummy no Intercept. Mas a gente não desiste ainda. Nós podemos ter outras opções. Então, vamos imaginar agora que eu use a variável estado em vez de a DMS e a DMT. Então, Ctrl C, Ctrl V aqui embaixo, tá certo? Agora eu vou pegar aqui, vou pegar esse título aqui só para já ficar mais fácil do que digitar tudo, ok? Então, eu tenho agora uma regressão de dummy no Intercept, uma regressão 2, porque agora eu usei estado, onde antes estavam DMS e DMT. Veja que, neste caso, estado é a coluna com caracteres. Então, ele já vai entender que é um fator, e esse fator tem ali opções GO, MS, MT. Se você olhar aqui para baixo, você tem MS, MT, ok? E aí, então, ele vai entender já automaticamente isso. Então, vamos rodar agora esta equação. Vou pedir o summary. Então, aqui, veja, ele automaticamente ele pegou o Goiás, que é o que está primeiro aqui, como a base, e adotou as outras duas como dummies. E aí ele fez, portanto, esta nova regressão. Se eu comparar esta, agora eu vou calcular o ACAIC, o BIC desta aqui, tá certo? Veja que eu tenho que alterar esses nomezinhos para ele colocar adequadamente dentro do objeto. E vou pedir para pôr uma do lado da outra para a gente ver. E aí a gente tem aquele slide igual a tabela que estava no slide lá, né, anterior. Então, eu tenho aqui com DMS, DMT, aqui com estado, MS, estado, MT, e o resultado é absolutamente idêntico, porque o que eu fiz foi exatamente a mesma coisa, tá certo? Eu só usei formatos diferentes. Eu usei aqui esta coluna ao invés dessas duas. Ó, isso funciona quando eu quero alterar intercepto. Quando eu quero alterar inclinação, eu já vou precisar da DMS e da DMT. Aí eu não tenho como. Então, vamos lá. Agora eu vou chamar tudo isso aqui, tá certo? Eu tenho que tomar cuidado para tirar essas coisinhas aqui do meio. Essas linhazinhas não podem ficar, senão vai dar erro no seu script. Perfeito? E agora, então, eu vou acrescentar a inclinação, a alteração da inclinação. Então, eu tenho minhas variáveis originais. Eu tenho aqui uma dummy, que eu posso usar a variável fator, ela é do tipo fator, né? Então, onde tem a coluna de GO, MS, MT. Aqui, esta é a forma de eu colocar a multiplicação alterando a inclinação. Então, eu estou multiplicando a ALG por DMS, eu tenho que multiplicar por DMT também. Ou seja, estou admitindo que ela altera as inclinações de área de algodão. Eu preciso lembrar que eu preciso usar esse operador I, tá certo? Entre parênteses, o que ele estiver fazendo a conta, e assim ele vai entender que tem que fazer essa conta. E aí depois, então, eu pedi aqui o ACAIC, pedi o BIC, e ele vai, portanto, rodar. Veja que ele gera alguma mensagenzinha, tá certo? Porque a gente tem o uso aí de dummies, mas ele roda a saída, vocês vão ver que ele tem todas as saídas. Eu fiz a mesma coisa usando DMS, DMT, e aqui as alterações, então, aqui de intercepto, e aqui as alterações de inclinação. Então, eu fiz a mesma coisa, e depois eu coloquei uma do lado da outra, para vocês verem que dá a mesma coisa, as duas colunas são a mesma coisa. Só que eu posso usar esta variável com caracteres apenas para alterar o intercepto. Eu não consigo, aqui neste caso, esse produto aqui, ele daria problema, tá certo?
Eu não conseguiria. A menos que ele já tenha alterado o pacote, mas que eu saiba não alterar. Uma alternativa legal é isso aqui, é usar este pacote dummies, tá certo? Eu comentei lá com vocês. Vamos colocar aqui essa possibilidade de usar o pacote dummies. Então, o que eu vou fazer neste caso? Eu vou criar colunas de dummies. Então, aqui eu vou usar o pacote dummies. Eu vou usar a variável. Aqui está chamado 2 vezes, tá vendo? Não precisava dessa chamada aqui, tá repetida. Eu vou criar as dummies. Então, o comando, a função é dummy. A variável de referência que vai me dizer como ele vai criar é a variável estado, é essa coluna aqui, tá certo? E eu falei drop false, ou seja, eu quero que ele crie as 3 colunas. Então, vamos fazer essa coluna. Olha lá, ele já fez, tá certo? Ele já fez aqui. Tem aqui algumas mensagens, mas são de aviso só, não é uma mensagem de erro. E eu posso olhar agora este objeto dummies que foi criado. Então, vamos lá. Eu vou pedir este objeto dummies. Então, ele tem aqui, ó, estado GO, estado MS, estado MT. Veja que ele criou certinho, tá certo? Observa, não está dentro de dados ainda. Ele ainda não. Ele está aqui dentro de dummies porque eu pus dentro de dummies. Eu poderia até já ter criado tudo de uma vez, mas eu vou fazer passo a passo aqui para vocês. Então, eu estou dando uma coluna, um nome para a coluna, tá certo? Então, eu posso olhar novamente aqui o dummies, se eu quiser checar se ele mudou alguma coisa. Então, eu estou com esses nomes aqui, tá certo? Confirmei os nomes e mandei juntar dentro de dados a dados com a dummies e pedi para ele juntar. E aí, então, agora sim, eu tenho as 3 colunas juntadas aqui, ok? Beleza? Então, agora eu tenho um dataset todo com todas as colunas. Se eu não tivesse essas duas, eu poderia usar essas duas. Certo? Beleza? Eu poderia ter usado o comando call names aqui para dar o nome de DMS, se eu quisesse. Eu poderia ter usado esse nome, ok? Então, aqui eu pus um print só para vocês verem, então, como está o meu dataset, que é aquela mesma coisa que a gente viu no view. E aí eu posso, então, entender essa criação aí das dummies. Ok? Posso explorar mais esse exemplo, né? De repente eu poderia pegar e falar, não, eu quero colocar a dummy alterando também a inclinação do preço de algodão. Poderia ser uma alternativa, né? De repente eu investigar se eles têm realmente inclinações dos preços diferentes, tá certo? Mas, por enquanto, nós vamos parar por aqui, né? Porque a outra parte ali já é um exemplo usando a taxa geométrica de crescimento, já é um passo a mais que nós estaremos colocando para vocês aí na próxima videoaula. Ok? Obrigado, então. Até a próxima.